Olá, amantes de lendas, mistérios e terror. Sejam bem-vindos ao nosso canal Almanaque do Mistério. Para o vídeo de hoje, vamos ver um especial com lobisomem. Unimos as partes que falamos de lobisomens aqui no canal. O primeiro que vamos ver é do vídeo Lendas Sombrias da Quaresma, Lobisomem e Procissão das Almas. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. E se tiverem algum relato sobre lobisomens, deixe nos comentários, pois ele pode aparecer em nossos próximos vídeos. A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa no cristianismo. É um tempo de penitência, jejum e oração, onde os fiéis buscam purificação e reflexão. Muitos acreditam que esse período representa os 40 dias que Jesus passou no deserto, resistindo às tentações do demônio. Mas há algo curioso sobre essa época. Durante séculos, as pessoas acreditaram que, na Quaresma, forças sobrenaturais se tornam mais poderosas. Os antigos diziam que, por ser um período de purificação, as entidades do outro mundo ficavam inquietas. Almas penadas voltavam para resolver seus pecados. Criaturas que viviam nas sombras emergiam para atormentar os descuidados. Maldições se tornavam mais perigosas. E aqueles que não respeitavam a tradição pagavam um preço alto. Talvez seja por isso que tantas lendas surgiram nesse período. Seria coincidência ou um aviso? Vamos ver algumas dessas lendas, começando pela lenda do lobisomem. No Brasil, existe uma forte ligação entre o mito do lobisomem e a Quaresma. O mito do lobisomem tem raízes na Europa medieval e foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Acredita-se que tenha se misturado com crenças indígenas e africanas, criando uma versão única da história. De forma geral, a lenda diz que um homem amaldiçoado se transforma em lobo ou em uma criatura híbrida entre homem e lobo nas noites de lua cheia, especialmente às sextas-feiras. Essa maldição, segundo a crença popular, pode ser herdada ou adquirida como punição por atos impuros. Na tradição popular brasileira, o período da Quaresma é um momento sagrado para os cristãos, marcado pelo jejum, penitência e reflexão. No entanto, muitas histórias associam a presença do lobisomem a esse período. Vejam algumas das principais versões da lenda. Castigo para quem não segue a Quaresma. Quem desrespeita as regras da igreja durante esse período pode ser amaldiçoado e se tornar um lobisomem. Isso inclui quem come carne em dias proibidos, como na Sexta-feira Santa, quem xinga ou blasfema contra Deus, ou quem tem comportamentos considerados impuros. O sétimo filho homem consecutivo. Uma das crenças mais comuns diz que um homem se transforma em lobisomem se for o sétimo filho homem seguido, sem que nasça nenhuma mulher entre eles. Durante a Quaresma, essa maldição ficaria mais forte e a transformação seria inevitável. A noite da Sexta-feira Santa. A lenda afirma que, na Sexta-feira Santa, o lobisomem se torna ainda mais perigoso, pois estaria mais forte devido à energia negativa gerada pelos pecadores. Além disso, algumas versões dizem que, se um lobisomem morrer nessa noite, sua alma fica condenada para sempre. Lobisomem e a lua cheia na Quaresma. A lua cheia durante a Quaresma seria um momento especial para o lobisomem, pois é quando ele ganha mais força e pode atacar com mais fúria. Diz-se que se alguém for atacado por um lobisomem nesse período e sobreviver, também poderá se transformar em um no futuro. Na tradição popular, existem algumas formas de matar ou se livrar da maldição do lobisomem. Usar balas de prata. Assim como nas lendas europeias, acredita-se que apenas uma bala de prata pode matar o lobisomem. Derramar sangue do lobisomem. Se alguém ferir o lobisomem e fizer com que ele derrame sangue, a maldição pode ser quebrada. Fazer orações. Algumas histórias dizem que rezar por uma alma amaldiçoada pode ajudar a libertá-la da transformação. Virar o lobisomem de costas e chicoteá-lo com um cipó santo. Segundo o folclore, isso pode fazer com que ele volte à forma humana e se cure da maldição. Desmascará-lo. Se alguém conseguir ver o lobisomem na forma humana antes da transformação e chamá-lo pelo nome, ele poderá ser salvo. A história do lobisomem na Quaresma é especialmente popular no interior do Brasil, principalmente em regiões de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná e Nordeste.
No sertão, há até relatos de pessoas que dizem ter visto ou ouvido lobisomens uivando durante a quaresma. Em cidades pequenas, ainda há quem evite sair à noite sozinhos durante esse período, especialmente nas noites de sexta-feira de lua cheia. Vejam a seguinte história. A lua cheia estava encoberta por nuvens pesadas naquela noite de quinta para sexta-feira da quaresma. No pequeno vilarejo cercado por mata fechada, as casas estavam trancadas, janelas fechadas e luzes apagadas. Todos sabiam que naquele dia algo despertaria na escuridão. Seu Antônio, um dos moradores mais velhos da vila, sentou-se na cadeira de balanço segurando um terço. Seus olhos, fundos e marcados pelo tempo, estavam fixos na porta. A cada rajada de vento que fazia a casa estalar, seu coração pulsava mais forte. Ele já havia vivido noites como aquela e sabia o que estava por vir. Do lado de fora, os cães começaram a uivar. Primeiro, um lamento distante. Depois, como um coro sinistro, todos os cães da vila uivaram juntos, como se pressentissem um predador. O vento ficou mais forte, trazendo um cheiro estranho de terra molhada e ferrugem. Foi então que veio o primeiro uivo. Longo, arrastado, não era um uivo de lobo comum. Tinha algo de humano, uma dor misturada à selvageria. Os moradores, escondidos dentro de suas casas, apertaram os olhos e seguraram suas preces. Mas havia sempre os descrentes. Bento, um jovem de 20 e poucos anos, achava tudo isso uma grande besteira. Nunca acreditou nos contos dos mais velhos. Lobisomem? Isso é coisa de gente ignorante, dizia ele. Mas naquela noite, enquanto voltava da venda, sentiu um calafrio na espinha. O caminho parecia mais escuro do que de costume. O vento soprava forte, assoviando nos galhos retorcidos das árvores. Foi então que ele viu, no fim da estrada de terra, perto da entrada do bosque, havia algo parado no meio do caminho. Uma silhueta agachada, grande, com braços e pernas longas demais para um ser humano. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, encarando Bento fixamente. Ele congelou. Sentiu a garganta seca, os dedos tremendo. Quis correr, mas suas pernas não obedeceram. O ser se ergueu, revelando um corpo distorcido, meio homem, meio fera. As garras afiadas refletiam o pouco de luz que vinha das casas distantes. Seu peito arfava pesadamente, e quando abriu a boca, revelou dentes enormes e amarelados, pingando saliva espessa. Bento deu um passo para trás, e foi o suficiente. A criatura saltou em sua direção com uma velocidade impossível. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no vento. Correu como nunca, sentindo os passos pesados do monstro logo atrás dele. Podia ouvir a respiração ofegante, sentir o cheiro pútrido de carne apodrecida. As portas das casas continuaram fechadas. Ninguém se atreveu a olhar pelas janelas. Quem escutou os gritos apenas rezou mais forte. A perseguição não durou muito. Bento tropeçou, caiu no chão de terra e sentiu as garras afiadas rasgarem suas costas. A última coisa que viu foi o brilho dos dentes antes que tudo ficasse escuro. Na manhã seguinte, o corpo de Bento nunca foi encontrado. Apenas marcas enormes de pegadas, espalhadas pela estrada de terra, levando para o bosque, mas nenhuma voltando. E naquela noite, os uivos continuaram, ecoando pela vila, anunciando que o lobisomem ainda estava à solta. A próxima parte é do vídeo 3 relatos de terror. Lobisomem, fantasma no hospital e criatura do milharal. Vamos agora ver o segundo relato que nos enviaram. O lobisomem do interior. Nosso segundo relato é do seu Joaquim Ribeiro, de 56 anos. Ele mora em um sítio herdado do pai dele, no interior do Paraná. Vamos ao seu relato. Sou Joaquim Ribeiro, tenho 56 anos e moro num sítio herdado de meu pai, no interior do Paraná. Sempre fui um homem do mato, acostumado com a natureza. Mas teve uma noite que vi algo que quase me matou de medo. Aquilo não era deste mundo. Era noite de lua cheia. Eu tinha ido na vila buscar umas coisas para casa e demorei mais do que o normal. Voltei por uma estrada de terra cercada por mata dos dois lados. Estava a uns 15 minutos de casa quando ouvi um uivo. Juro que não era de cachorro.
Nunca tinha ouvido um uivo daquele jeito. Acendi a lanterna e segui andando, desconfiado. Foi quando vi, entre as árvores, 2 olhos amarelos me observando. Depois, a silhueta saiu da escuridão. Era uma criatura de quase 2 metros de altura, coberta de pelos cinzentos. Corri o mais rápido que pude até minha casa. Não tive coragem de olhar para trás, mas podia escutar o bicho correndo atrás de mim. Cheguei correndo e fechei a porta atrás de mim. Mal conseguia respirar. Minutos depois, ouvi passos do lado de fora. Não eram passos como os de gente. Eram pesados, lentos. Dava para ouvir o bicho rosnando. Passei a noite acordado, com a espingarda do meu pai no colo. Tenho certeza de que era um lobisomem. O bicho rondou em volta da casa por horas. Arranhava as paredes, batia nas janelas, até que perto das 4 da manhã, ficou tudo quieto. No dia seguinte, encontrei marcas de garras na madeira da varanda e pegadas enormes na terra. Até hoje não sei como consegui escapar dessa coisa. Mas toda vez que tem lua cheia, eu acendo uma vela e tranco cada porta e janela. E fico com a espingarda nas mãos, porque sei que aquilo ainda está por aí. Será que as lendas antigas são apenas histórias para assustar crianças? Ou seriam advertências deixadas por quem já viu o inexplicável? O relato do seu Joaquim é direto, simples, mas cheio de detalhes que fazem o sangue gelar. Uma criatura enorme, olhos amarelos na escuridão da mata, garras, rosnados, pegadas. Tudo combina com os antigos relatos de lobisomens, figuras que atravessam gerações em nossas histórias rurais. Coincidência? Imaginação de um homem sozinho no mato? Ou a verdade oculta sobre algo que caça durante a lua cheia? E você acredita em lobisomens? Ou acha que tudo não passou de um susto mal explicado? Deixe nos comentários. Mas não se esqueça de trancar bem as portas esta noite. A última parte é do vídeo São Cristóvão, o Santo Lobisomem e seus Cavaleiros. A lenda de São Cristóvão Lobisomem inspirou a criação de histórias sobre seus Cavaleiros Lobisomens, um grupo de guerreiros devotos que combinam características humanas e bestiais. Esses cavaleiros são descritos como guardiões das estradas e protetores dos viajantes, seguindo o exemplo de seu líder espiritual. Assim como São Cristóvão, os Cavaleiros Lobisomens são dotados de força descomunal, usada para proteger os inocentes e enfrentar ameaças. Eles são descritos como ferozmente leais a São Cristóvão e comprometidos com sua missão de proteger os vulneráveis, e ao contrário dos lobisomens das lendas populares, esses cavaleiros teriam controle sobre sua transformação, alternando entre a forma humana e lupina conforme a necessidade. Os cavaleiros lobisomens servem como metáforas para a luta entre o caos e a ordem. Em muitas versões das histórias, eles patrulham as estradas em busca de viajantes perdidos ou ameaçados, enfrentando perigos sobrenaturais e humanos para garantir a segurança de todos que cruzam seu caminho. A figura de São Cristóvão Lobisomem e seus cavaleiros é amplamente influenciada por tradições folclóricas e culturais. Em algumas regiões, ele é associado à proteção contra pragas e criaturas malignas, enquanto em outras, sua imagem é evocada em rituais de purificação e proteção espiritual. Representações de São Cristóvão Lobisomem podem ser encontradas em manuscritos iluminados e ícones religiosos antigos, mostrando um santo com cabeça de lobo carregando Cristo nos ombros. Em algumas tradições locais, especialmente na Europa Oriental, São Cristóvão é invocado como protetor contra lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. A lenda dos Cavaleiros Lobisomens de São Cristóvão é um relato fascinante que combina elementos da mitologia, do sobrenatural e do cristianismo. Apesar de não haver uma origem histórica documentada que identifique esses cavaleiros como figuras reais, eles aparecem em tradições populares e lendas que evoluíram ao longo dos séculos, especialmente na Europa Oriental e em regiões influenciadas por folclores medievais. Os Cavaleiros Lobisomens e seus nomes.
Embora os nomes dos cavaleiros lobisomens de São Cristóvão variem nas lendas regionais, algumas versões atribuem nomes simbólicos que refletem suas características, como força, coragem e devoção. Os nomes e características dos cavaleiros lobisomens têm um significado simbólico profundo. Cada cavaleiro representa a tensão entre o instinto animal e a razão humana, um tema recorrente na mitologia e na psicologia. Os nomes refletem virtudes humanas e espirituais, como coragem, devoção e sabedoria, que superam a natureza primitiva. A transformação dos cavaleiros, de seres bestiais a servos do bem, ecoa a própria história de São Cristóvão, um símbolo de redenção e serviço. Olhem só alguns nomes comumente associados a essas figuras nas narrativas folclóricas. Lupinos. Seu nome é derivado de lupus, que significa lobo em latim. Ele é o líder do grupo. Lupinos é frequentemente descrito como o mais sábio e estratégico, guiando os cavaleiros em missões de proteção e combate. Feralis. Seu nome está relacionado à ferocidade e ao espírito selvagem. Ele é o mais feroz dos cavaleiros, conhecido por sua habilidade em batalhas e por nunca recuar diante de um inimigo. Umbra. Significa sombra em latim, sendo ele um cavaleiro misterioso que age como espião e protetor silencioso, movendo-se pelas sombras para surpreender os inimigos. Argentum. Argentum significa prata em latim, uma referência ao metal frequentemente associado a lobos na mitologia. Ele é um guerreiro que representa a pureza e a redenção, frequentemente considerado o mais devoto espiritualmente. Tenebris, as trevas em latim. Apesar do nome sombrio, Tenebris é um cavaleiro que simboliza a luta interna entre luz e escuridão, refletindo o tema central da redenção. Canis Magnus, o grande cão em latim. Ele é conhecido por sua força física e lealdade inabalável. Canis Magnus é muitas vezes representado como o defensor dos mais fracos. Lumen, significando luz em latim. É um cavaleiro que traz esperança e inspiração para seus companheiros, representando o equilíbrio entre o sagrado e o bestial. Os cavaleiros lobisomens tinham como missão proteger viajantes e comunidades contra perigos, tanto humanos quanto sobrenaturais. Sua lealdade a São Cristóvão simbolizava a redenção de suas naturezas bestiais através da fé e do serviço ao bem comum. Eles são descritos como patrulheiros das estradas e defensores de aldeias, enfrentando criaturas malignas, bandidos e forças do mal. Mesmo como elementos de lendas, os cavaleiros permanecem como um poderoso símbolo da capacidade humana de superar seus instintos e alcançar um propósito maior. Mas e você? Acredita que as lendas são apenas histórias? Ou talvez exista algo escondido nas sombras, pronto para proteger ou caçar aqueles que ousam desafiá-las? Pense bem, na próxima vez que viajar sozinho, eles podem estar por perto. Esses foram os lobisomens que apareceram até o momento em nosso canal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscreva no canal. E não se esqueçam, se tiverem relatos, podem nos mandar. Eles podem aparecer nos próximos vídeos. Para o próximo vídeo, falaremos da procissão das almas. Nos vemos em breve.